Então, pessoal, vamos dar início ao nosso estudo de hoje, né? Tratando da infância de Jesus. Vamos dedicar esse nosso estudo a todos os espíritos que ainda, assim como todos nós, né? Ainda estamos nesse limo em busca de uma evolução, né? Então, deixa eu só botar aqui, o pessoal está chegando. Vamos fazer um Pai Nosso, pedindo a Deus e a Jesus, nosso querido irmão, entendimento, né, para que a gente possa ter um futuro melhor em termos de evolução, em prol do nosso crescimento espiritual e também da própria planeta em que nós hoje estamos encarnados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal. Que assim seja. Então, pessoal, nós vamos hoje estudar algo em que não temos muito referências para se buscar, né? Mas aí a gente vai estudar também por que disso, né? E aí que me chamou a atenção, quando a gente faz uma pesquisa, que inclusive está nesse livro do EAD aí, da FEB, é porque não tem muita coisa sobre Jesus na infância. Aí hoje eu estava pensando muito nisso, né? E aí me veio um pensamento assim, mas para que a gente precisa saber tanto da infância de Jesus, né? Se o que nós sabemos dele, ele levou aproximadamente 3 anos e a gente também parece que não assimilou direito, né? Então, a importância a gente tem que ter mais naquilo em que ele realmente se propôs a fazer, né, dentro do seu projeto reencarnatório aqui. Mas vamos lá. Vamos ver o que a gente garimpou nesse estudo em relação à infância de Jesus. Então, o que diz aqui, né, ali no EAD da FEB? A infância de Jesus ela é marcada por percepções e revelações mediúnicas. Nós vimos na semana passada o nascimento de Jesus, né? A visão dos pastores, né? Avisando que para eles que é nascido Jesus, tá? Depois a visão dos reis magos, enfim, e outras, né? E outras revelações, todas de ordem mediúnica. Então, continuando aqui, anteriormente, antes do seu nascimento, foram assinalados os sonhos de José e a aparição do anjo a Maria, anunciando-lhe a vinda do Senhor. Outros acontecimentos merecem destaque, como os que se seguem. Antes disso, vimos na semana passada também, só relembrando, que José teve um sonho, né? E eles falam em sonho, a gente pode ter sido um desdobramento, pode ter sido uma visão mediúnica, enfim, não importa. O importante é que ele teve esse aviso, né? José teve esse aviso e Maria também. Aí a gente começa a pensar eu sempre gosto de citar sobre o projeto reencarnatório nosso, né? Então vejo bem, olhem isso como um projeto reencarnatório de José e de Maria. Essa preparação, eu falei na semana passada também, não estou ratificando aqui, a preparação para a vinda de Jesus, ele começou, na verdade, assim, vamos traçar uma data, um período, um momento, né? Eu entendo que começou lá em Abraão, nós já falamos sobre isso, né? A entender do Deus único, né? Monoteísta. Depois, continuado por Moisés, no Decálogo, etc., que a gente já estudou. Então, tudo vem numa crescente.
E antes disso, da vinda de Jesus, apareceu alguns profetas, né, Isaías e outros, que também já estavam meio que preparando, semeando esse terreno material aqui, com mensagens e etc. Então, vejam vocês que José, eu encaro o projeto reencarnatório de José e de Maria muito sublime, mas muito sublime. Porque para conceber, a Maria, por exemplo, conceber o espírito de Jesus, a gente não tem nem noção, né? Agora, olhando isso sob o ponto de vista espiritual, a gente não tem nem noção da grandeza que é esse espírito de Maria, como também de José. Né? A grandeza desse espírito. Nós não temos aqui ainda noção dessa luz que veio, que nasceu, né, aos 20 anos, mais ou menos isso, e José também, né, para que desse, como é que dizer, desse oportunidade de que Jesus pudesse vir com a sua especial, não dá para definir, missão, né? Bom, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, que naquela época, né, o judaísmo trabalhava isso, o judeu, né? Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Está em Lucas. Né? O que a gente entende disso? Ó? Olha, interessante. Foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então veja, o Espírito Santo estava sobre ele. Como é que Lucas citou isso? Por que Lucas citou sobre ele? Ele estava mediunizado, né? Mas vamos tocar para frente. Estava sobre ele, tá? E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Quer dizer, Simeão, ele teve uma mediunidade que foi revelada a ele, que ele não ia morrer, desencarnar, antes de ter visto Cristo do Senhor. Ok. E, pelo Espírito, foi ao templo e, quando os pais trouxeram o menino Jesus, Maria e José, né, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, Simeão tomou Jesus em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Tu preparaste, eu só aceitar aqui no qual tu preparaste, deixa eu me achar aqui de novo, perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Está lá em Lucas, né? Vejam vocês que coisa mais interessante. Se a gente for observar isso mas olhem, Simeão, ele teve
Ele teve revelado, evidentemente que pela mediunidade, quer dizer, ele fala em revelado pelo Espírito Santo, né? Pelo Espírito Superior, claro, que ele não morreria antes de ter visto Jesus, não, o Senhor, né? Então, veja bem, aí, por que isso aconteceu dessa forma? Né? Porque tudo isso era um fato. Jesus era criança aí, né? De colo ainda. Às vezes que isso era um fato que marcava na época e dava grandes repercussões. Grande repercussão. Né? Isso se alastrava. Né? E aconteceu dessa forma. Em Simeão. Continuando aqui, tem o segundo fato que também é interessante, de modo semelhante, Ana profetiza de idade avançada que vivia no templo, deu graças a Deus quando viu Jesus afirmando ser ele o que todos esperavam para a redenção de Jerusalém. Lucas, de novo, 2, 36 e 37. Quer dizer, então as coisas iam pingando, né? Enquanto isso Jesus ia crescendo. Então, até Ana, ela profetiza isso, dizendo que Deus, dizendo que Jesus, né, ser ele que todos esperavam para a redenção de Jerusalém. A despeito da indiferença ou das críticas ferinas que o Cristo e os seus auxiliares diretos têm recebido ao longo dos séculos, sabemos que o amor do Senhor por todos nós está acima dessas pequenas questões. Cedo ou tarde, a humanidade reconhecerá a excelsitude do seu espírito, o seu extremado amor e a sua orientação maior. Outro fato interessante que requer a gente pensar, né? Que essas questões, mesmo a gente sabendo ao longo dos séculos, né, a perseguição aos cristãos, a perseguição, começando lá em Jesus, né? Até os tempos atuais aí, é que há de chegar o dia, né, que nós vamos entender o amor, esse amor extremo de Jesus e do que ele deixou através da sua orientação. Né? Por quê? É que nós ainda estamos engatinhando a respeito dessas questões de amor, né? Mas que está aí. E um dia nós vamos entender melhor. E aí, o que o Emmanuel diz a propósito desse assunto aqui? O que o Emmanuel fala? Ele diz assim, ó, debalde os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. As figuras de Simeão, de Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, de crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, nós já estudamos isso, esse ponto de vista de olhar, já falamos também muito sobre isso aí, que Jesus plantou, né? Ele plantou, lançou essa semente do amor. E que ela vai germinar, senão Jesus não teria feito isso e não teria vindo naquele momento. Né? Tudo é momento certo. Na semana passada, eu falei para vocês que tem aquela parte que me chamou a atenção, que tem aquela parte que, a partir do momento em que Jesus nasce, que estava lá no berço, né, na manjedoura, ali é um marco da nossa maioridade, fazendo analogia, da nossa maioridade em termos de busca de aperfeiçoamento. Eu lembro que nós conversamos a respeito disso, quando nós falamos, comparamos isso com a maioridade aqui na matéria,
né? Que vem a criança, depois passa por um período, vem ser pré-adolescente, adolescente, ganha a maioridade e assume a responsabilidade, as suas responsabilidades. Por quê? Porque na justiça, na física aqui, aqui no Brasil particularmente, quando alcança 18 anos de idade, ele já está ciente de tudo e sabe o que está fazendo. Fato. Se transgredir alguma norma, tem as consequências, de acordo com aquilo que tu transgredisse. Então, quando Jesus coloca isso, né, como a maioridade, é porque nós estávamos prontos que a partir daquele momento, do nascimento dele, nós teríamos um outro olhar para a nossa evolução, não nesse sentido como a gente olha hoje, mas assim, a gente teria um despertar para essa evolução, porque a partir daquele momento nós atingimos a maioridade em termos de busca de conhecimento. Porque, pelo que eu entendo, até antes de Abraão, voltamos lá para Abraão, até antes de Abraão, como é que nós éramos? Em termos de conhecimento, de entendimento, de reflexão, nós éramos totalmente cegos, totalmente cegos. Nós não tínhamos ainda a percepção dessa grandiosidade que é e do sentido de evoluir, de busca de uma evolução. Quais eram as referências que nós tínhamos naquela ocasião, antes de Abraão? Vários deuses. Vários deuses. Politeístas nós éramos. Se hoje nós temos um Deus, já é difícil seguir. Imagina naquela época vários deuses. Então teve todo esse processo que vem de lá e até chega ao nascimento de Jesus, que nós passamos daqui para frente, a partir do nascimento dele, nós temos a obrigação de esse conhecimento, de entender esse conhecimento dele, ele deixou de contribuição do amor, né? Por quê? Porque antes desse conhecimento, o que a gente transgredia, nós éramos realmente, a gente também tinha que depois resgatar isso, né? Mas era no sentido mais ameno a dor, porque pela nossa ignorância. Hoje é como um pai que cuida de uma criança e abraça essa criança até a maioridade, daí para frente ele vai seguir com os seus próprios passos. Então, nós temos que olhar o nascimento de Jesus lá na manjedoura como um marco da nossa maioridade em termos de hoje nós podemos entender isso. Nós estamos numa condição de entender isso, né? Independente de crença, mas nós temos que entender isso. Não é eu vou entender que eu preciso evoluir, não. Eu tenho que entender que eu tenho que exercitar aquilo em que Jesus deixou. Porque nós temos uma referência. Antes dele, nós não tínhamos muita referência. Tínhamos lá a referência moral, que foi nos 10 mandamentos de Moisés, recado lá, aqueles 10 mandamentos, que era uma referência moral, né? Moisés cria a lei física, civil, né? Mas, hoje, a partir desse momento que Jesus nasce, muda tudo, né? Muda. Só para esclarecer isso. Então, veja só, aí nós damos um salto. Aos 12 anos, Jesus surpreende a todos, inclusive aos seus pais, quando dialoga com os doutores da lei. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Até hoje isso é festejado, né? E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram caminhando de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Eles perderam de Jesus. E como não o encontrassem, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os
e interrogando-os. E todos que o viam admiravam a sua inteligência e respostas. Lucas 2, 41, 47. Isso deu um grande problema, inclusive, para a mãe de Jesus, Maria, né? Porque na época lá ele foi contestado com isso, né? Eles não estavam entendendo. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 51, 52. Permanece a incógnita para os historiadores e para todos nós os acontecimentos da vida de Jesus ocorridos entre os 13 e 30 anos. Existem muitas especulações, mas sem nenhuma comprovação efetiva. Há que o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e de redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. E aí a gente pode ver depois nas histórias mesmo, né, o quanto foram aqueles que seguiram Jesus, cristianismo, o quanto foram perseguidos, né? Porque eram opiniões contraditórias. O mestre, Jesus, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênicas, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Bom, vejam vocês, a palavra está aberta aqui para vocês, tá? Quem quiser dizer alguma coisa, acrescentar. Então, é aquilo que eu falei, né? E a gente hoje pensa, mas como é que foi Jesus na sua infância? Isso é opinião minha, tá? Dos 13 aos 30. Será assim, nós íamos... Com certeza ele ia deixar alguma marca para a gente seguir, né? Mas nós só vamos segui-lo a partir do momento em que, depois dos 30, né? Em 3 anos, bem dizer, em 3 anos, deixou essa semeadura de amor, né? Essa colheita que nasce em cada um de nós, né? E que a gente hoje tem até dificuldade. A gente tem dificuldade. Nos nossos atos, a gente tem que parar e pensar. Será que o que Jesus faria se estivesse aqui? Ô Luiz, queres falar alguma coisa? Ô, Felipe, sim. Olha só, eu acabei não lendo, mas estou arrependido. Agora, nesse momento, fiquei arrependido. Eu recebi esses dias um vídeo através do YouTube. Eu vou procurar um pouco isso aí, que tem pergaminhos etíopes que tem histórias de Jesus que não são conhecidas no mundo, na história divulgada, vamos dizer assim. Registrado, né? Registrada. E eles têm, na Etiópia, eles têm escritos antigos, pergaminhos, sei lá o quê, enfim, que falam muitos maiores detalhes a respeito da vida de Jesus que a Bíblia não menciona, o Novo Testamento não menciona, enfim, não é mencionado em lugar nenhum. Eu te confesso que eu não li, me arrependo agora, né, de não ter lido. Compartilha, Luiz. Se tu achar, compartilha. Eu não vi, eu vou procurar isso aí, se eu encontrar alguma coisa, eu compartilho com vocês, mas eu realmente, eu não sei também até que ponto esses documentos são autênticos, não, são confiáveis ou não. Eu te confesso que
passei direto, me arrependi. Agora, tocando nesse assunto aí, agora me bateu o arrependimento de não ter lido, não ter... Eu acho que não era para ler, era para ouvir, era um vídeo a respeito do assunto. Sempre são informações, né? A gente tira as conclusões, né? Cada um tira a sua. Vou procurar, vou ver se consigo encontrar. Se eu encontrar, eu boto no grupo. Porque tu veja bem, Luiz, depois do Novo Testamento, é tudo baseado nos como é que diz? Nos quatro apóstolos. Então o Lucas ficava sempre escrevendo, né? O Lucas é o que escrevia mais, eu estava mais perto dele, talvez, né? Então, assim, mas antes de Jesus, tinha lá, né, o Isaías, tinha outros profetas também, né? Sim. Que também traz, né, no Velho Testamento, alguma informação, mas a informação não de Jesus, a informação da época. Se eu entendi desse vídeo sobre esses escritos que estão lá na Etiópia, é sobre a vida de Jesus. Eu acho que falava, inclusive, de fatos que a Bíblia não contempla e nem os apóstolos contemplaram também. Talvez alguma coisa da infância, enfim, realmente... Porque aquela região da Etiópia é a região onde ele andava, porque aquele deserto, aquela África ficava lá embaixo, né? Pois então. Pode ser que tenha alguma informação adicional aí que... Mas o que chama a atenção é exatamente isso aí, né? Porque aí nós aqui, Luiz, vamos agora pensar assim, o que nós temos que pensar? Poxa vida, nós fizemos parte de uma encarnação, a gente nem sabe. De repente, já estivemos lá junto. Né? De repente, morávamos em algum lugar em que Jesus passou. De repente, apedrejamos, de repente, seguimos, você não sabe disso, né? Mas que está na nossa bagagem. Se nós não convivemos naquele momento, mas com certeza o nosso espírito, cada um de nós, tem na nossa memória espiritual algo e que desperte para isso. Porque Jesus é um marco. Né? Encarnado agora, ou nós encarnamos agora, ou encarnamos centenas de anos atrás, não vai fazer diferença, não. Jesus estava lá e deixou registrado. Então, assim, como é que nós agíamos na época com essa situação, de acordo com o nosso grau de ignorância, de evolução também, né? Então, se hoje já está difícil, né? Porque eu dei uma palestra semana passada, interessante, que uma palestrante, eu falei assim, ó, nós temos 10 mandamentos. Se a gente tem dificuldade de entender Jesus, então vamos seguir os 10 mandamentos, que também não é fácil. Tem uma parte que diz, não matarás. Isso é a coisa que mais fizemos hoje. Então, eu vejo como é difícil a evolução, é muito difícil, né? Mas o importante é que nós estamos buscando. Isso é que é o mais importante de tudo. O que tinha de Jesus, da infância dele, é aqui. Agora nós vamos entrar numa parte interessante, que é o batizado dele. E aí, eu chamo a atenção aqui para vocês olharem o batizado de Jesus sob o ponto de vista espiritual. Né? Não o aspecto físico, né? Chegar ali, jogar no Rio Jordão, apesar de que mais na frente nós vamos estudar João Batista. Tá? Mas vamos aqui, um caso, vamos dar um salto aqui, daqueles 13 anos lá, vamos agora para Jesus adulto. Tá? E lá a FEB, ela botou no EAD, deu essa parte aqui, ela colocou essa parte no processo ali dos nossos estudos como uma sequência lógica, entendeu? E aí, o Jéssica quer falar alguma coisa, Jéssica? Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Só antes da gente mudar ali, para dar uma contribuição ali, né, da infância de Jesus. O Cavalheiro ali, né, que colocou ali. O Luiz. Essa questão dos chamados evangelhos apócrifos, né, que foram aqueles que foram excluídos do evangelho ali
ficou os 4 evangelhos ali, Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Lucas, ele já não foi contemporâneo de Jesus, né? Ele foi contemporâneo de Paulo. Sim. E escreveu o Evangelho muito entrevistando ali a Maria, mãe de Jesus, né? E os outros apóstolos. Ele não conviveu com Jesus, não. Então já é um Evangelho assim escrito a posterior. E às vezes a gente pega um certo ranço, né? Não, porque fizeram aqueles concílios e aí escolheram o que devia constar, o que não devia constar do Evangelho e tal. Mas isso aí tem uma lógica, tem uma sistemática por trás, né? Não é só uma questão de má vontade ou de querer deturpar a história, né? Kardec também recebeu um monte de comunicação do espírito e muita coisa foi deixada de fora, né? Por quê? Porque seguiu um sistema mais ou menos como segue a polícia, né? Existiu um crime, existiu um fato, né? A polícia pega vários depoimentos. Algumas coisas são muito fora dos outros depoimentos, isso é deixado de lado. Algumas coisas se somam. Um disse que tinha um carro azul, outro disse que o carro era verde e tal. Bom, então um carro tinha. Então, esta verdade, que existia um carro, é considerada. A cor do carro já é uma coisa assim que ninguém chegou num consenso. Então, é um trabalho, de certa forma, científico, né? Lógico, na época lá do concílio de Nicéia, lá tal, não tinha ainda essa metodologia tão clara como a que usou Kardec, aí já com um método científico, né, de validação, né, das cartas que recebeu. De ponta, né, Jesus? Mas tem isso, quer dizer, tem muitas histórias, e a tradição era oral, principalmente, lá entre os judeus, né? Então, outros povos foram escrevendo, né? Tem as cartas lá de Paulo, aos Tessalonicenses, aos Filipenses, aos Gálatas, aos Romanos, né? E aí esses povos também, né, foram copiando, escrevendo. Então, é lógico, tem umas coisas que são bem interessantes, deixam a gente na dúvida, né? Mas é preciso cuidado, assim, com esses textos que aparecem, porque às vezes, não, a igreja deixou de fora por conta disso, não quis, né, adicionar essa verdade por uma questão política, que isso não estava alinhado com os interesses deles. Às vezes sim, mas às vezes não, às vezes simplesmente, né, não tinha elementos suficientes para acatar aquilo. E aí, voltando para Kardec, né, mais vale rejeitar uma verdade, né, do que acatar uma mentira. Então, acatar mentira, precaução. Precaução, né? É. E é sempre assim, né? E Kardec, quando fez o Evangelho segundo o Espiritismo, fez o quê? Tirou toda essa parte pessoal, né, da vida de Jesus, os milagres e tal, e ficou restrito à moral, dos ensinamentos, né? É o que importa, né? Esse é o que não dá para contestar, né? Agora, se ele foi viver com os essênios, se ele foi viver com não sei quem e tal, nesse período aí que ele, do templo ali que ele pregou com os doutores até a vida adulta, quando ele começou a pregar, né? São especulações, né? Hoje não tem mais como resgatar essa verdadeira verdade do que aconteceu. Era só isso aí que eu queria colaborar aí. Beleza. Fala, Ricardo. Então, dentro disso aí que o Gerson está falando, eu penso também que se houvesse alguma coisa nesse período que nós necessitássemos efetivamente conhecer, que viesse a agregar, a doutrina tinha sinalizado com alguma coisa também, né? Porque a doutrina não
não diz nada sobre esse período, né? Então, O problema, né, Ricardo? O problema não está nem. O problema está como é que nós interpretamos isso. não entendi. Como interpretamos o quê? Essas passagens, né, que são ditas de uma fonte, de outra fonte, de outra fonte, como é que nós interpretamos isso? Né? Porque, vejamos, como é que as religiões se formaram e criaram os seus dogmas? Né? Exato. E aí começa a vir a confusão. Jesus conviveu com esses ensinamentos 3 anos só. 36 meses, assim, vamos, né, fazer uma coisa bem encaixada aqui. 3 anos de Jesus deixando essas informações. Em 3 anos, já essa confusão, essa briga, no bom sentido, entre religiões, né, que até então, naquela época lá, os judeus, por exemplo, não acreditam que Jesus morreu na cruz, imagina. Né? Eles não acreditam, eles acreditam que Jesus é um grande profeta, mas que não morreu na cruz. Né? Então, imagina isso, né? Se fosse pegar lá da infância dele, Jesus foi assim, Jesus foi um bom filho, porque Jesus fez... Não sei, é como tu dissesse mesmo, né? O importante para nós é a passagem de Jesus naqueles momentos que ele já estava adulto, né, até o momento da crucificação. Para que a gente possa entendê-lo. Não podemos esquecer que já está fazendo 2026 anos, aproximadamente, né? 2 milênios. E nós estamos aqui, ainda conversando de Jesus. Né? Então, eu estava hoje assistindo, eu até deixo isso para vocês assistirem como uma dica, né? Eu estava assistindo hoje a inauguração do museu lá do Egito, o novo Museu do Egito, que foi em dezembro, se eu não me engano, novembro, dezembro de 2025, ano passado. Né? E aí, um show muito bonito, etc. Mas quando eles entraram dentro começaram a mostrar, depois eu peguei outros sites, é uma coisa que comecei a analisar, eu fiz uma volta no passado, que recentemente nós estudamos aí sobre os faraós, né? Sobre os hebreus, a escravidão nos hebreus lá pelos egípcios, e aí a gente faz uma viagem no tempo. Né? E aí tu consegue ver isso tu tem outro olhar para isso. Né? E aí tem outros livros que falam, por exemplo, que a maioria daqueles são espíritos exilados. Tá, mas tudo bem, se foi exilado, se não foi, o que vai acrescentar para mim isso? Alguma coisa? Eu tenho que me aprofundar nos ensinamentos de Jesus. Exato. É me tirar desse limo. O restante são agregados, né? É como tu botar uma moldura no quadro, só. Mas o que está focando, a gente não pode deixar de focar, e que eu acho que foi o nosso erro ao longo das nossas encarnações, um erro no sentido até, a gente entende isso pelo sentido da nossa própria ignorância, a gente não ter interpretado bem, até então, o que Jesus quis deixar. Né? Então, como já se falou ali, entra aí o meu Kardec, ele fixou uma base moral, para, como quem diz assim, sair um pouco fora disso aqui e nós vamos se perder de novo. Então vamos seguir nessa linha. Mas aí, como eu falei para vocês, né, tem mais alguma coisa para falar, Ricardo? Não, é isso mesmo. E se você sair muito, aí entra numa conotação política dessa situação. E cada um aí vai ter a sua... E a gente sabe que a política entrou feio. Né? Pois é, então. Olha os papos quando aí. Veio a doutrina e codificou através do evangelho e tudo, eu acho, pelo menos para mim, até hoje basta. Eu não quero saber o que Jesus fez aos 21 anos, se ele estava trabalhando na carpintaria. Agrega. Para mim, não agrega nada, né? Mas assim, sempre a gente, assim, nós estamos cercados de informações, né? A gente nunca deve, na minha opinião, a gente não deve rasgar essas informações. Não, vou ler, vou fazer a minha interpretação, né? Dentro do que eu entendo. Posso interpretar errado, mas também posso aceitar e ser benéfico para mim, a gente não sabe, né? Então, mas é assim que é. Então vamos embora. Aí vamos tocar aqui no batizado de Jesus, né? Agora o olhar espiritual em cima disso, tá?
Em todos os momentos da vida do Cristo, um fato se evidencia. Ele sempre dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está em Mateus isso. Neste sentido, submete-se ao batismo proposto por João Batista. Porque João Batista já batizava, né? Jesus veio ao encontro dele. Essa aqui é a verdade. Mas por que Jesus veio ao encontro dele? Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Jesus queria ser batizado por João. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Aí Jesus, porém, respondendo-lhe, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia. Que depois João foi preso também, né? Perseguido também, etc. Tal. Mas o interessante aqui é que tudo na forma figurada, para que a gente possa entender disso, para não ficar assim, às vezes, meio confuso, né? Quando ele fala assim, ó, assim que Jesus saiu da água, abriram os céus, né? Olha a figura, né? E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Se uma pessoa estiver aqui lendo isso e querendo interpretar isso na forma que está escrita, eu vou entender o quê? Vindo o Espírito de Deus, descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Eu vou entender essas pomba-rola, né? Mais ou menos isso, que desceu sobre ele, tá. E aí eu desceu a voz do céu e disse: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Então, a gente, às vezes, essas passagens de Jesus, elas têm uma mensagem muito mais profunda do que aquilo que nós estamos lendo. E é isso que faz com que a gente tenha que ter o discernimento através do quê? De uma reflexão. E essa reflexão está onde? Tá entrando mais uma pessoa aqui, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu só botar aqui, deixa eu ver quem está querendo entrar. E aí nós temos que entender uma coisa que é de extrema importância, que como é que eu entendo isso? Né? Como é que eu vou entender isso? Que forma que é isso? Então a gente vai indo, vai adiantando, vão lendo, aí a gente volta e vai dizer, naquela passagem, e eu estou falando isso que eu já li a passagem ali do João Batista, tá? E mais na frente nós vamos entender melhor esse gesto. O que Jesus quis dizer com isso? Sob o ponto de vista espiritual. Tá? Então, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, uma cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Olha só, o profeta Isaías, antes de Jesus ter vindo, tá? Que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: desde então, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? É um outro momento
que é como se fosse um marco, né? Como se fosse um marco. Eu entendo até esse batizado como um marco, um outro marco que Jesus deixa guardado. Mas vamos para frente, vamos ver. Essa região que eu estou mostrando aqui para vocês, só para a gente ter noção, né? Aqui fica Nazaré, Cafarnaum, na Galileia, né? Jerusalém está aqui embaixo, Jericó, lugar do batismo. O local do batismo é aqui em Jericó, no Rio Jordão, né? Então Jesus foi para Cafarnaum, aqui, que era na Galileia. Então Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia. Aqui, nesse caso, né? Ele saiu daqui, voltou para Galileia, em Cafarnaum. E deixando Nazaré, aqui, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins do Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado nessa região, em trevas viu grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Estou repetindo o que foi falado ainda há pouco. Bom, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Começou a pregar. Então, vamos ver o que Emmanuel, o espírito de Emmanuel, as considerações dele, o que ele faz, o que ele fala. Na pergunta 298 do livro O Consolador, Emmanuel diz assim: considerando que as religiões invocam o Evangelho de Mateus para justificar a necessidade do batismo em seus característicos cerimoniais, como deverá proceder o espiritista em face desse assunto? Né? É interessante essa pergunta que o Emmanuel faz. Os espiritistas sinceros na sagrada missão de paternidade devem compreender que ao batismo aludido no Evangelho é o da invocação das bênçãos divinas para quantos a ele se reúne no Instituto Santificante da Família. O símbolo simbolizava muito mais que uma pessoa só, né? O Instituto da Família. A família, nós somos irmãos, nós somos filhos do mesmo pai, né? Família consanguínea. Essa era a essência disso. Continuando aqui, ele diz o seguinte: longe de qualquer cerimônias de natureza religiosa que possam significar uma continuação dos fetichismos da Igreja Romana, que se aproveitou do símbolo evangélico para a chamada venda dos sacramentos. O espiritista deve entender o batismo como um apelo do seu coração ao Pai de misericórdia, para que os seus esforços sejam santificados no instituto familiar, compreendendo, além do mais, que esse ato de amor e de compromisso divino deve ser continuado por toda a vida, na renúncia e no sacrifício, em favor da perfeita cristianização dos filhos, no apostolado do trabalho e da dedicação. O foco no nosso Deus, foco nos princípios do amor, né? E aí, o Leon Denis diz no livro Cristianismo e Espiritismo, ele atesta que os primeiros apóstolos limitavam-se a ensinar a paternidade de Deus e a fraternidade humana. Demonstravam a necessidade da penitência, isto é, da reparação das nossas falhas, das faltas. Essa purificação era simbolizada no batismo, prática adotada pelos essênios, dos quais os apóstolos assimilavam ainda a crença na imortalidade e na ressurreição. Ressurreição.
imortalidade. Voltando aqui, ó, essa purificação era simbolizada no batismo, prática adotada pelos essênios, dos quais os apóstolos assimilavam ainda a crença na imortalidade e na ressurreição. Isto é, na volta da alma à vida espiritual, à vida do espaço. Daí a moral e o ensino que atraíam numerosos prosélitos em torno dos discípulos de Cristo. Porque nada continham que não se pudesse aliar a certas doutrinas pregadas no templo e nas sinagogas. Com Paulo e depois dele, novas correntes se formam e surgem doutrinas confusas no seio das comunidades cristãs. Sucessivamente, a predestinação e a graça, a diversidade do Cristo, a queda e a redenção, a crença em Satanás e no inferno, serão lançados nos espíritos e virão alterar a pureza e a simplicidade ao ensinamento do Filho de Maria. Então, isso aconteceu e acontece, né? Porque Jesus estava, como ele fala, Jesus só estava ensinando coisas mais simples. E, no entanto, algumas crenças, né, inclusive a católica, os cristãs, né, utilizavam o quê? Quando nós éramos até criança aqui, temos encarnações agora, tempo nosso, a fazer catequese, lá estava escrito lá, existe o céu, existe o inferno, se tu pecar, pode ir para o inferno, né, tu tens que comungar para o padre, falar dos teus pecados, que o padre é quem vai dizer para ti quantas orações tens que fazer para te livrar disso. Então, uma série de fatores que nos prenderam e nos afastaram dessa essência, dessa simplicidade que foi o ensinamento de Jesus. E nessa simbologia dele. Quer dizer, nós aqui, espíritos encarnados, né, ainda em estado de atraso, nós nos aproveitamos desses aí, interpretamos isso de uma forma em que pudesse também me beneficiar. As igrejas já fizeram uso disso e fazem uso disso. Não só dessa passagem, mas de tantas outras. E nós fomos criados com medo. Educados com medo. A cultura veio assim. Então, como diz aqui Paulo, que depois dele, né, novas correntes se formam e surgem doutrinas confusas, realmente, no seio das comunidades cristãs, no nosso seio. Sucessivamente, a predestinação e a graça, a diversidade do Cristo, a queda da redenção, a crença em Satanás. Meu Deus, como a gente acreditar nisso? E no inferno. Serão lançados nos espíritos e virão alterar a pureza e a simplicidade ao ensinamento do Filho de Maria. Então, aqui estão as referências, né? Então não tem muito que a gente acrescentar aqui sobre a infância de Jesus, mas tem essa parte que nos faz refletir, que nos faz pensar, né? E que é o objetivo principal dos nossos estudos, é exatamente esse, é fazer a gente pensar, refletir sobre tudo isso, né? Onde é que nós estamos inseridos? Talvez, de repente, por tudo isso, eu acho também que essas correntes que aproveitando desses alguns momentos de Jesus, desse próprio ensinamento, como até agora aí do batismo, elas também nos atrapalharam e nos atrapalham a nível de evolução moral. Porque são criados dogmas dentro desses princípios todos que nós não conseguimos nos livrar disso. Por quê? Porque nós viemos, não é só dessa encarnação, nós viemos, se a gente botar uma referência, nós viemos desde lá digamos assim, vamos botar que a partir de Jesus, a partir do nascimento de Jesus, do cristianismo, quantas coisas que nós já passamos, né? Onde os nossos pais muitas vezes eram pagãos, a cultura era pagã, né? A cultura era uma outra cultura, diferente totalmente desse princípio de Jesus.
E nós fomos educados assim. O nosso espírito, nossa memória espiritual, ela tá com muitas informações disso que nós viemos trazendo de outras encarnações. Tinha que passar? Sim, talvez nós tínhamos que passar sim. Né? Se aceitamos ou não, depende. Mas é para a gente refletir sobre isso. Né? E aí que está, volto àquele lá inicialmente que o Luiz tinha falado. É importante, apareceu lá uma informação, não quer dizer que nós vamos acreditar. Mas vamos ver. Até onde a gente pode ser manipulado, que nós somos, muitas vezes somos, né? Quando não aqui fisicamente, de encarnado para encarnado, nós somos manipulados de desencarnado para encarnado e vice-versa. Né? Nós sofremos muitas informações, até de irmãos que estão ainda numa esfera de ignorância muito grande, né? Que muitas vezes estão conosco por uma série de questões, né? E que a gente sofre isso no dia a dia. E aí entra aquele problema que nós já estudamos lá no ESD, no ESD, o cuidado com o pensamento. Então, enfim, nós estamos cercados disso. É nesse meio que nós estamos. Mas nós temos uma mão salvadora que foi o nascimento de Jesus, né? E aí, para frente, nós vamos estudar todo lá, tudo que Jesus deixou. E vai ser nessa tocada aí. A gente vai estudar, a gente vai ler, nós vamos buscar, através da reflexão, nós vamos buscar aquilo que o meu espírito está entendendo. Não, eu tenho que ter outro olhar, não posso ter mais esse olhar. Que a carne aqui, ela tem idade, mas o espírito não tem. Eu posso estar aí perto de 100 anos. Porque para mim falta pouco para desencarnar, mas não importa. O nosso desencarne é uma continuação do que nós estamos fazendo aqui. É uma continuidade. Nós estamos aprendendo agora, vamos aprender depois. Vamos continuar aprendendo, estudando. Então, a oportunidade é essa, né? Então, a mensagem de hoje é exatamente essa, né? Apesar de a gente não ter muitas informações, apesar da infância de Jesus, mas aqui ficamos 1 hora aqui conversando. Então, para que a gente... Eu diria assim, como eu falo do Marco, né? Nós vamos agora entrar mesmo realmente na vida de Jesus. Agora, daqui para frente, o estudo é esse. Né? Próximo assunto, nós vamos falar de Maria, a mãe de Jesus. Depois Felipe, eu estive pesquisando aqui no paralelo aqui, esse texto que eu falei está na Bíblia Etíope e fala... Eu não vi o vídeo, tá? É um vídeo de 30 minutos, eu não vi, eu vou ver antes de passar para o grupo, mas fala da vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Está na Bíblia Etíope. Então, eu não pesquisei agora, vi, encontrei o vídeo, mas eu não ouvi, então vou ouvir primeiro, depois eu repasso para o grupo aí. Ótimo, beleza. Mas é assim, pessoal, então, o estudo de hoje é exatamente isso aí, né? A gente tem a referência, como eu sempre falo, né, para a semana. Referência vai ser exatamente isso aí, ó. Vamos usar isso como nosso referencial. Batizado de Jesus. Tá? Esse marco aí. Esse marco de Jesus. Beleza, pessoal? Alguém quiser falar mais alguma coisa, né? Apesar do tempo, já estamos nas 21 horas. Falar só para o Alberto ali, eu nem sabia que tinha outras Bíblias, como tu está falando aí, que tinha Etíope, eu nunca tinha escutado falar nisso. Pois é, mas assim, ó, eu acho assim, aquilo que o Gerson falou, ele tem toda a razão, né? Deve ter tido um método, mesmo que na época não fosse o mesmo método que o Kardec usou, né? Mas devia ter um método, que eu não sei qual. Eu espero que a Bíblia Etíope também tenha o mesmo método, tenha tido um método parecido, né? Mas assim, ó, a informação está aí. Nós estamos tratando do assunto.
não custa a gente dar uma olhada, não serve, descarta, ou serve alguma coisa, né? Enfim. Ah, que bom. Não podemos nos fechar à informação, né? Não. Pelo contrário, a gente tem que abrir mesmo. Aí é só saber usar o livre-arbítrio. É isso aí. Então, pessoal, vamos Valeu. fazer a nossa prece de encerramento. Vamos novamente agradecer ao nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, né, que hoje, com certeza absoluta, como ele disse, ele já tinha dito, nós nunca estaremos só quando estamos com mais de uma pessoa, né? Com certeza está conosco. E os espíritos de luz que nos seguem, que estão conosco todas as segundas-feiras, a equipe espiritual que nos ajuda aqui, a nossa gratidão, por mais esse dia de estudo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Estão encerrados. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nós que E agradecemos. muito bom. Hoje funcionou teu áudio, teu Tudo. vídeo e o texto. É verdade. Respeita a aula.